Há muitas pessoas que utilizam o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, para cometer algumas loucuras e algumas palhaçadas nos púlpitos, alegam e justificam as suas idiotices dizendo que eles são loucos por amor de Cristo. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo? Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. O apóstolo Paulo aqui ele não está dizendo que ele era louco ou que ele cometia qualquer loucura por causa de Cristo, porque ele era doido por Jesus. Não, ele está repreendendo os coríntios, como nós podemos ver no contexto, porque os coríntios eram orgulhosos e achavam que sabiam de tudo. Olha só a partir do versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O apóstolo Paulo está repreendendo o espírito de soberba e utilizando ele e Apolo como exemplo de pessoas que ficaram apenas dentro daquilo que lhes foi revelado. No versículo 7 ele diz, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Ou seja, tudo que eles tinham vinha de Deus. Então não há motivo para se vangloriar. No 8 ele diz, já estáis fartos, ou seja, vocês já estão cheios, vocês não precisam de nós. Paulo está usando a figura de linguagem chamada ironia. Ele está ironizando os coríntios por seu orgulho. Já estáis ricos, sem nós reinais. E diz mais, quem dera reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Ou seja, Paulo sabe que eles não reinavam. Paulo sabe que eles não eram maduros e nem inteligentes o suficiente. Mas Paulo está ironizando, está zombando deles aqui. Primeiro diz que eles reinam e logo ele diz, quem dera vocês realmente reinassem para que a gente reinasse com vocês. Então, ele diz no 9 que Deus os colocou, os apóstolos, por últimos, como se fossem condenados à morte, como se fossem espetáculo diante dos anjos e dos homens. Ou seja, um apóstolo não é o que se tem hoje por aí, um cargo de auto-reconhecimento, não é um cargo que se impõe sobre os outros, mas o apóstolo Paulo diz que era um cargo de humilhação. Era sim a base da igreja, mas essa base da igreja sofreria todo tipo de detrimento. Então o apóstolo diz no 10, nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios. Ele continua zombando dos coríntios. E loucos aqui no grego é o contrário de sábios, tolos. Esta versão corrigida traduziu por loucos e alguns, por não saberem o significado desta palavra no original, usam dessa tradução para cometer loucuras nos púlpitos, como pular, dançar, requebrar, cair no chão, chamar pessoas à frente para fazer suas palhaçadas. Paulo não está dizendo isso. Aí quando uma pessoa chama essa de doida, ela vai reclamar e dizer, eu sou doido, eu sou louco mesmo por amor de Cristo, está errado. O apóstolo Paulo está dizendo que eles, para os coríntios, eram como tolos. Paulo como se estivesse fazendo uma pergunta, mas por amor de Cristo nós somos os tolos e vocês são os sábios? É isso que Paulo está dizendo. Nós somos os fracos e vocês são os fortes. Será que era isso mesmo? Vós sois ilustres e nós vis. É óbvio que Paulo está fazendo uma ironia com os coríntios e não dizendo que eles eram loucos por Cristo ou loucos por amor a Cristo. Isso não tem nada a ver. Paulo está usando um termo que significa tolo e mesmo assim usando na ironia. Não era ele que era tolo, não eram os apóstolos que eram tolos, e sim os coríntios. Então Paulo usa essa figura de linguagem para lançar em rosto daquela igreja que eles deviam aprender a se humilhar.